Warren Buffett é o maior investidor da história da Bolsa de Valores. Ele tem 89 anos e acumula um patrimônio de mais de 72 bilhões de dólares. Atualmente, ele é o quarto homem mais rico do mundo e CEO da própria empresa, a Berkshire Hathaway. Anualmente, ele faz um encontro com os acionistas dessa empresa. Nesse ano, por causa da pandemia, a reunião acabou sendo pela internet. Então eu acompanhei essa live de mais de 5 horas, que ele fala todas as perspectivas dele com a atual economia e das empresas que a holding tem. Então, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês tudo o que ele falou sobre a impressão que ele tem sobre a economia e a experiência dele dizem sobre isso tudo. Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius Penido. Aqui no meu canal eu falo tudo sobre investimentos, economia e tudo que você precisa saber para investir o seu dinheiro melhor. Então agora a gente já vai pro vídeo para você entender tudo muito bem. Antes do vídeo começar, eu só queria pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com algum amigo que queira saber como foi essa reunião, porque esse vídeo demorou mais de 5 horas para ser feito, porque eu assisti toda a reunião dos acionistas. Então eu peço que vocês deixem um like nos comentários aqui embaixo. Como eu já falei no começo do vídeo, Warren Buffett tem 89 anos. Então, a primeira coisa que a gente se pergunta é como esse cara de 89 anos consegue ficar 5 horas falando a opinião dele sobre o mercado de ações e ele dá uma surra em qualquer outra pessoa no mundo. Esse cara, realmente ele ama o que ele faz. Então daí a gente já tira a primeira lição, que é você trabalhar com o que você ama. Porque ele tem um patrimônio de mais 70 bilhões de dólares e agora durante essa situação ele podia estar muito bem numa ilha privada em qualquer lugar do mundo, aproveitando os últimos anos de vida. Mas não, ele prefere chegar lá e fazer o que ele bem entender, porque isso é a missão dele, o propósito. Então, nisso a gente já consegue tirar uma conclusão. Quando a gente investe nosso dinheiro, a gente consegue trabalhar com o que a gente gosta e ama. E isso a gente vê com Warren Buffett acontecendo na prática, porque ele trabalha com o que ele ama e isso faz ele continuar fazendo esse trabalho todos os anos. Agora, a gente já vai para o segundo aspecto que eu enxerguei como muito importante nessa reunião. Ele falou que nasceu perto da crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão. Essa crise é conhecida mundialmente como a maior da história e teve um impacto muito grande nos mercados. E o impacto dessa crise foi muito mais do que econômico, mas também foi psicológico. Tanto que até hoje a gente sempre lembra dessa crise como muito mais do que um aspecto econômico e dos mercados. Ele também falou sobre a constante evolução dos mercados e principalmente dos Estados Unidos. E aí que veio a famosa frase que ele falou, "Never bet against America", ou seja, nunca aposte contra a América. E eu vou te explicar o porquê. Ele disse que quando foi declarada a independência dos Estados Unidos, era firmado no acordo que os homens eram livres, mas mesmo assim 15% da população ainda era escrava. Algumas décadas depois, a gente já se encontrava na Segunda Guerra Mundial, onde 6% da população estadunidense morreu em campo de batalha. Então o que ele está querendo dizer com isso? Que a gente passa por diversas dificuldades ao longo da história, mas o que importa é que as sociedades estão evoluindo e se tornando mais fortes e robustas ao longo do tempo. Então isso acaba tornando a gente mais forte e a gente chega à frase que ele sempre disse, que já é a terceira lição dessa live, que foi "Never bet against America", ou seja, nunca aposte contra a América. E no fundo o que ele está querendo dizer com isso é para você sempre apostar nos Estados Unidos e na sociedade em geral no longo prazo, porque eles têm a tendência a crescer, porque estão sempre desenvolvendo novas tecnologias, a fim de estar sempre se beneficiando desses momentos difíceis e estar sempre evoluindo no longo prazo. E a gente vê que a nossa sociedade de hoje é muito melhor do que de 20 anos atrás, 30 anos atrás, e assim vai. E com o tempo a gente vai evoluindo e chegando nesses aspectos que abrangem e melhoram o sistema como um todo. A quarta lição que a gente tira dessa reunião é: você não deveria comprar ações se você não está preparado para manter elas no longo prazo. Aí você me pergunta, mas como que eu vou manter essas ações no longo prazo? Segundo Buffett, você tem que estar preparado psicologicamente e financeiramente para isso. Então, como você pode se preparar para isso? Ele sempre teve muito dinheiro em caixa, inclusive agora. Então, o que ele quer dizer? Em momentos de crise, você não pode depender de receber dinheiro de ninguém. Você sempre tem que ter o seu caixa para estar preparado tanto para uma possível oportunidade que você enxergue, alguma empresa que esteja mais barata, ou uma segurança, um dinheiro que você venha precisar. Então, o importante é você estar sempre bem protegido e bem posicionado.
tanto com a sua cabeça, investindo em boas empresas que você acredita no longo prazo, e também financeiramente, para você não ficar louco e não ficar torcendo. Porque quando você vira torcedor, ao invés de investidor, você vira refém do mercado. Ou seja, você deixa o seu dinheiro todo lá na renda variável, você tende a virar torcedor e não investidor. E outra perspectiva muito importante no que se tange a investir em ações que o Buffett fala, é você enxergar com seus próprios olhos os ciclos econômicos e entender as perspectivas da empresa investindo para o longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que investir nas empresas que você acha boas. Porque não adianta você ir na opinião de ninguém, porque essas pessoas geralmente vão estar na sardinhada, que é as pessoas que vão comprando quando o mercado está na alta e vendendo na baixa, vivendo sempre nesse ciclo de prejuízos. Ou seja, você tem que comprar no momento que você achar bom, de acordo com seus fundamentos e de acordo com o que você enxergar nas empresas. Dessa maneira, você não precisa de muito dinheiro para investir, apenas você ter muita sabedoria na hora de investir o seu dinheiro e também você saber escolher as empresas certas. A quinta lição que a gente pode tirar do Buffett é não siga a manada. O que ele quer dizer com isso? O mercado, todos os dias, vai te oferecer um dinheiro para você estar vendendo a sua ação. Então, ele faz uma analogia com uma fazenda. Uma fazenda, quando você compra, o seu objetivo é que ela gere algum valor para você. Assim como uma ação de uma empresa, porque você está comprando com o objetivo daquela empresa gerar valor para você como acionista. Mas a diferença é que no mercado, todos os dias, vai estar sendo cotado o valor daquela empresa. Então, com as oscilações, de acordo com as expectativas das pessoas, ou seja, a pessoa está com mais medo da economia quebrar, ela vai pagar menos por aquela ação. Então, pode acontecer que no curto prazo o seu patrimônio caia e você esteja em teórico prejuízo. O que o Buffett quer dizer é você confiar nas empresas justamente para você não ser influenciado por essas cotações, sabendo que você está investindo em boas empresas. E aí que está a grande diferença das ações para as fazendas, ou imóveis, o que quer que seja. Porque na fazenda você não vai ter todo dia uma pessoa batendo na sua porta e te oferecendo o dinheiro que ela acha justo para aquela ação. Então o que a gente pode entender disso tudo? O mercado ele é variado de acordo com as expectativas das pessoas, assim como o preço de tudo. Só que a diferença do mercado para um imóvel, por exemplo, é que as ações variam todo dia, você pode vender a qualquer hora. Já os imóveis não, é uma liquidez mais difícil e você não tem o preço cotado todos os dias. Então a lição é você saber o valor daquelas ações e o que aquilo te gera e não ser influenciado pelo mercado. Sempre lembrando que o mercado nunca vai te obrigar a vender. Agora a sexta lição é você entender os ciclos de mercado e saber se preparar para as crises. Como eu já falei, Warren Buffett mantém muito dinheiro em caixa. Atualmente, ele tem mais de 130 milhões de dólares guardados em caixa. Isso significa que é aquilo que eu já te falei nesse vídeo, que é para você estar preparado financeiramente e psicologicamente. E você ter um caixa te dá essas duas tranquilidades, porque você vai estar tranquilo caso o mercado caia, porque você tem dinheiro para aportar caso você ache necessário, e você também vai estar tranquilo porque não vai ser todo o seu patrimônio que vai ser afetado por isso. A sétima lição é você saber a hora de vender uma ação. O Buffett, como vocês já devem ter visto aí pela internet, se desfez de todas as ações das suas companhias aéreas. Ele tinha na sua carteira a Southwest Airlines, American Airlines, Delta Airlines e também a United. Ele vendeu 4 bilhões de dólares que ele tinha nessas ações e em algumas delas ele saiu até com prejuízo. Então a lição que a gente tira é, se você não enxerga mais fundamentos nesse tipo de empresa, você tem que vender. Não adianta você manter falando que não é prejuízo, eu não vendi. Você tem que vender caso você não acredite mais naquelas empresas. E ele deixou bem claro as expectativas dele para o futuro. Ele realmente acha que as pessoas vão evoluir, assim como eu já falei, e essa crise, esse momento de pandemia, vai ser ultrapassado e vai ser superado. Assim como a gripe espanhola, que ele contou sobre o pai dele e os tios que também pegaram. Mas com o longo do tempo, as pessoas foram melhorando e a sociedade foi retomando as atividades. Então, a grande impressão que ele tem diante do setor aéreo é que as pessoas vão ficar um pouco desconfiadas de viajar pelo mundo e a demanda pelo serviço pode ser afetada por essa crise. Então, ele acabou parando de investir nessas empresas justamente por elas não atenderem mais às necessidades do Buffett. Ou seja, ele não enxergava mais elas atendendo os fundamentos que ele acha necessário na hora de investir em uma empresa. A oitava lição é você diversificar os seus investimentos. Como o Buffett falou em diversos momentos da live, ele não sabe, ou seja, você não sabe o que vai acontecer de hoje daqui para frente. Ou seja, você não sabe qual ação que você vai investir que vai estourar.
Pode ter um setor que vai se prejudicar, pode ter um setor que vai se beneficiar. Então o importante é você estar investindo em algumas empresas bem diversificadas, com setores e atividades diferentes, para assim você estar se expondo a diversas atividades e não se afetar em crises como essa. Então é a famosa frase, não ponha todos os ovos em uma cesta, porque assim você pode estar sendo muito prejudicado em crises como essa. E a nona e última lição é você ter humildade de dizer eu não sei. Durante a live, ele foi perguntado várias vezes as expectativas dele no mercado e também perguntaram para ele o que ele achava dos juros que podem chegar a ficar em valores negativos. O Buffett deixou bem claro a humildade que ele tem em não saber as consequências disso e não saber o que vai acontecer daqui para frente. A única coisa que ele sabe é que ele vai continuar investindo por longo prazo. Mas aí você me pergunta, como um velhinho de 89 anos vai continuar pensando no longo prazo? É essa justamente a perspectiva que você tem que ter. Você investe no longo prazo para acumular patrimônio. Quando você investe seu dinheiro, aquele dinheiro não é para você gastar, e sim para você acumular cada vez mais e mais para se enriquecer. E esse dinheiro vai te proporcionar liberdade, que é o que o Buffett tem, de trabalhar ou não, e assim você faz o que você bem entender da sua vida. Você pode viajar ao mundo e fazer o que você quiser. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou dessa live do Buffett, me diz as suas perspectivas para o mercado, deixa o like como eu já falei, se inscreve, manda para os seus amigos. Muito obrigado e até a próxima.